Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de Fundamentos de Cálculo em várias variáveis. Eu sou o professor Yuri e na nossa quinta aula nós falaremos sobre continuidade, tá? Então, dando seguimento, né, ao que nós vimos nas aulas anteriores, né, onde falamos sobre limites, né? Agora nós começaremos, né, apresentaremos essa nova noção que também utiliza em sua definição, né, o conceito de limite, tá? Então, o que é a continuidade de uma função, tá? Então, a gente vai dizer que uma função ela é contínua, tá? Quando os valores dessa função no ponto x, os valores não sofrem alterações bruscas quando a gente move um pouquinho esse valor de x, tá? Ou seja, se a gente tem uma função contínua e a gente está calculando f de x, então se a gente muda o x um pouquinho, tá? Se a gente perturba esse x um pouquinho, então a imagem, né, desse valor x perturbado, ele vai continuar próximo do valor f de x inicial, tá bom? A gente vai ver que essa ideia está relacionada com o conceito de limite e também a gente vai ver que não necessariamente isso quer dizer que toda vez que uma função tenha limite no ponto, ela precise ser contínua, tá? Nesse ponto, tá? A gente vai ver, na verdade, que existem funções que têm limite quando em um ponto específico, porém nesse ponto em si ela não necessariamente é contínua, tá? Uma vez que, por exemplo, a definição de limite ela não impede, né, que a função f esteja definida no ponto considerado, tá? Então vamos para a definição, tá certo? A definição de continuidade e esclarecer toda essa conversa na aula de hoje. Então, vamos lá. Definição. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Então, seja D, tá? Vou chamar de D, contínua em Rn, tá? Um subconjunto. Aberto, tá bom? Um x0, tá? Pertencente a D. E uma função, tá? E f. Uma função definida em todo esse conjunto D, tá bom? Do Rn, ou seja, uma função de variáveis. Então, dizemos que f ela é contínua, tá? Em x0, tá? Ou seja, no ponto x0 pertencente a D, se o limite de f de x quando x tende a x0 coincide com f de x0, tá? Então, ou seja, né, vamos só colocar isso aqui em termos de epsilon e delta, né? Isso quer dizer, né, isto é, dado, né, um epsilon positivo, existe um delta, né, que possivelmente depende tanto do epsilon quanto do x0, tal que toda vez que a gente tiver que x menos x0 for menor do que a delta, isso implica que f de x menos f de x0
menor do que epsilon, tá? Então, uma primeira observação é que o x0, tá? Ele pertence a D, tá? E a função ela está definida em x0, uma vez que a gente está pedindo que o limite de f de x quando x tende a x0 seja f de x0, tá? Então, para a gente avaliar a continuidade, é preciso que a função esteja definida no ponto, tá? Diferente do caso do limite, né? Quando em alguns exemplos, a gente calculou o limite de f de x com x indo para x0, porém, não necessariamente a função f estava definida no ponto onde a gente estava avaliando o limite, tá? Outra coisa que a gente também vai pedir que esse x aqui, né, ele também pertence a D, tá? Porque a gente quer que a nossa função ela permaneça, né, bem definida nos pontos que aproximam o x0. Então aqui eu vou colocar um i, tá? Bom, então, primeiro que isso é uma noção pontual, né? A gente diz que f é contínua no ponto, tá? Mas a gente também pode falar sobre f ser contínua num conjunto. E a gente vai dizer que f é contínua no conjunto se ela é contínua em todos os pontos do conjunto, tá? Então, nós dizemos que f ela é contínua aqui em D, tá? No conjunto D, se f é contínua em cada ponto de D. Em cada ponto de D, tá? Então, a gente tem a definição de uma função ser contínua no ponto, e uma função ser contínua no conjunto é quando ela é contínua em cada ponto que pertence ao conjunto. Tá? Então, vamos para os exemplos. Para os exemplos, nós vamos nos basear em alguns limites que nós calculamos na aula passada, tá? Ou que possivelmente vocês viram nos exercícios. Primeira função, tá? Então, seja f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Então, a afirmação é que f é contínua em 0, 0, tá? E o porquê ela é contínua em 0, 0? Pois nós temos que f de 0, 0 é igual a 0, né? Ou seja, f está bem definida na origem, né? Ou seja, em 0, 0. Faz sentido calcular o f de 0, 0. E a segunda coisa que nós calculamos em aula, que o limite, né, de f de x, y, quando x, y tende a 0, 0, né, que é a mesma coisa que o limite de f de x, y. F de x, y não, tem que trocar. De x quadrado mais y quadrado quando x, y tende a 0, 0, nós calculamos que isso daqui é igual a 0. Né? Então, portanto, nós temos que o limite de f de x, y quando x, y tende a 0, 0 é igual ao f de 0, 0. Logo vale a continuidade, tá bom? Então, nós temos que essa função ela é contínua no zero. Em particular,
a gente consegue mostrar, tá? Que ela na verdade é contínua em todo R2, tá? Então, mais ainda, F é contínua em todo R2, ou seja, em todo ponto do R2, tá? Isso aqui vocês podem refletir e fazer como exercício. Então, note que em todo R2 faz sentido calcular o f de xy, né? Essa função ela não tem nenhum tipo de restrição, né? O domínio dela é todo R2, então basta trabalhar com o limite, tá? Mostrar que o limite, né, de qualquer ponto do R2 de fato vai para o f desse ponto. Né? Que o limite com o xy indo para qualquer ponto do R2 na verdade vai para o f desse ponto. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de função contínua, tá? Tanto no ponto quanto no conjunto. Vamos para o segundo exemplo. Então, vamos considerar que seja f de xy a seguinte função definida por partes, tá? Então, ela vai ser a função xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado raiz disso, né? Se o xy for diferente da origem, a gente não tem nenhum problema no denominador, e essa função vai ser igual a zero se o xy for igual ao 0, 0, tá? Então, como definida, né? Nós temos, né, que f na verdade é uma função que sai de todo R2, tá? E cai na reta, certo? É uma função que é definida por partes, tá? Então a afirmação aqui é que f é contínua em 0, 0, tá? Note que, por quê, né? Pois nós temos que, primeiro, f de 0, 0 é igual a 0, ou seja, a função está definida no 0, 0, e nós mostramos também na aula passada que o limite de quando xy vai para o 0, 0 da seguinte função, né? X vezes y sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, nós mostramos que esse limite é igual a 0. Portanto, vale que o limite de xy indo para 0, 0 de f de xy é igual ao f do 0, 0. Então essa função ela também é contínua. Então note que se a gente considerasse apenas a função definida pelo quociente, né, que tá aqui exposto, a função não estaria definida no 0, 0, tá? Mas mesmo assim a gente poderia calcular o limite quando x vai para 0, 0, tá bom? A continuidade aparece quando a gente define a função também no 0, 0, né, por partes, né, vai ser igual a 0, e a gente mostra na verdade que quando x vai para a origem, né, o valor do limite vai para o f do 0, 0, então vale a continuidade. Bom, vamos ver agora um exemplo de função que não é contínua, tá? Terceiro exemplo. Então, seja f de xy definida da seguinte forma, tá? Vai ser x menos y, x mais y, se o x, né,
for diferente de menos y, certo? Para a gente não ter nenhum problema no denominador. E vai ser igual a zero se o x for igual a menos y. Então, a afirmação é que f não é contínua ela não vai ser contínua, por exemplo, na origem, tá? E por que ela não vai ser contínua? Pois nós também vimos na aula passada que o limite, né, dessa nossa função, desse quociente, né, x menos y, x mais y, quando o x vai para a origem, nós vimos que esse limite não existe. Lembrem que nós nos aproximamos, né, da origem, né, através dos eixos coordenados e também através da reta x igual a y, tá? E nós mostramos que dependendo da aproximação que a gente tenta chegar, né, à origem, o limite está indo para um valor diferente, né? Os limites estão indo para lugares diferentes. Logo, bom, como o limite é único, né, a gente não pode ter uma função, né, de forma que a gente pega um ponto e se aproxima de outro ponto e a gente está obtendo dois valores diferentes, tá? Então, como esse limite não existe, logo a função não é contínua, tá? Ou seja, a função está definida no zero, mas quando a gente se aproxima de zero, os valores da função, bom, ou não existem ou estão indo para um outro lugar, certo? Só para dar um pouco de intuição para vocês, né? Continuidade, né, a grosso modo, geometricamente, quer dizer que a gente sempre vai conseguir, né, quando a gente olha para a função, né, a gente sempre consegue traçar, né, o gráfico dessa função como uma linha contínua, tá? Ou seja, a gente não tem quebras no gráfico de uma função. Isso quer dizer, por exemplo, que uma linha dessa forma, como desenhei aqui, ela pode ser o gráfico de uma função contínua, mas algo dessa forma aqui, por exemplo, isso não pode ser o gráfico de uma função contínua, tá? O porquê é pelo seguinte fato, tá? Aqui eu coloquei uma bolinha fechada, tá? E aqui eu botei uma bolinha, né, aberta, tá bom? Imagina que o f desse ponto, x aqui, né, x0, digamos, é exatamente esse valor, f de x0, tá? Porém, se a gente considerasse o limite dessa função aqui representada por esse gráfico, quando o x estivesse à esquerda de zero, ou seja, se o x viesse aqui por baixo, note que o limite, né, do f de x, quando o x vai para x0, está indo para um valor diferente do f de x0, tá? Então, o limite, né, do f de x com x indo para x0 ele está indo para esse valor aqui, né? Ou seja, f de x está indo, bom, vou colocar assim, para esse valor aqui, tá? Porém, o f de x0 está embaixo. Então, uma função que não é contínua é uma função que tem esses saltos, tá? E uma função contínua, vocês podem ter em mente que é uma função que a gente sempre consegue desenhar com um traço,
sem tirar o lápis do papel, tá? Ou seja, sem fazer isso. Tá bom? Bom, isso é para vocês terem apenas em mente, tá? Esses são os casos mais, bom, obviamente aparecem algumas patologias, né? Alguns casos mais interessantes onde a gente precisa analisar com mais cuidado, mas em geral é isso que acontece com a continuidade. Então, uma função que é contínua é uma função que a gente consegue desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Se a partir do momento que a gente tira o lápis do papel, isso pode dar um forte indício de descontinuidade, tá? Ou seja, um ponto onde a função não é contínua. Ok, então deixa eu apresentar algumas propriedades de continuidade para vocês, tá? Que são baseadas, na verdade, em todas as propriedades de limite, né? Uma vez que continuidade, né? Que o conceito de continuidade é dado através do limite, então a gente sempre vai recorrer à definição de continuidade e utilizar propriedades de limites para mostrar as propriedades de funções contínuas, tá? De continuidade. Eu vou enunciar isso como um teorema, tá? E o resultado é o seguinte: teorema aqui seja D um subconjunto aberto, tá? Subconjunto aberto, tá? Então, se a gente tem duas funções, né? F e G definidas nesse aberto, né? Nesse subconjunto aberto D, né? E essas duas funções, elas são contínuas. Contínuas em um ponto x0 que pertence a D, então também são contínuas no mesmo ponto, né? Em x0 pertencente a D as seguintes funções, né? As seguintes funções: a soma de f mais g, a subtração de f mais g, o produto de f mais g e também o quociente de f sobre g, desde que, né, esse último, desde que g de x0 seja diferente de zero, tá? Bom, a demonstração desse fato segue da definição de continuidade e das propriedades, né, aritméticas de limite, né, que foi o último resultado que nós vimos na aula passada. Então a prova, demonstração, eu deixo também como exercício, tá? Para vocês. E aqui vocês têm que usar a definição de continuidade mais as propriedades de limites, tá? Ok. Bom, nós vimos alguns exemplos de um exemplo de função contínua, mais de um, né? 2 exemplos de funções contínuas. Vimos também um exemplo de uma função que não é contínua. Nós temos aqui algumas propriedades de álgebra de funções contínuas. Também temos intuitivamente o que é uma função contínua, né? Digamos que pensando no gráfico, né, de uma função. Obviamente a gente pode falar de continuidade, bom, em várias variáveis, como foi definido. Porém também é bom a gente ter, a gente
uma vez que a gente está construindo teoria, é bom a gente ter mais exemplos, tá? Então, uma nova classe de exemplos aparece com os funcionais lineares, tá? Então, antes disso, né, deixa eu só definir aqui o que é um funcional linear. A definição é a seguinte, tá? Então, uma função f, tá? Que sai do Rn e cai em R, tá? Ela é dita funcional linear, né? Se duas coisas acontecem, tá? Se toda vez que a gente calcula o f de um ponto x mais um f de um ponto y, isso aqui vai ser sempre igual ao f de x mais o f de y, ou seja, a função respeita a soma, isso aqui para qualquer x e y, né? Pertencente ao Rn, tá? E se toda vez que a gente calcula alfa vezes x, onde alfa é o número real, o f, né, de alfa vezes x, onde alfa é o número real, isso daqui na verdade é igual ao alfa vezes f de x, tá? Isso aqui é todo x no Rn e alfa real, tá? Ou seja, a f, né, um funcional linear, é uma função do Rn para R, que respeita a soma e respeita o produto por escalares reais, tá bom? Em particular, né? Nós temos que f de zero, né, é sempre igual a zero, tá? Que basta tomar alfa igual a zero na segunda condição para uma função ser um funcional linear, tá? Então, um funcional linear é uma função do Rn para R que satisfaz essas duas condições. Então, o resultado, né, o teorema, é que todo funcional linear, na verdade, é contínuo, tá? Então, se a gente tem uma função que é um funcional linear, essa função tem que ser contínua em todos os pontos do Rn. Esse é o teorema que a gente vai fazer. Então, seja T, tá? Do Rn para R, um funcional linear. Então, valem duas coisas. A primeira é que um funcional linear, né, é que o t de x ele vai ser sempre menor ou igual que uma constante k multiplicado pela norma de x. Isso aqui para qualquer x em Rn, tá? E para algum k real. Ou seja, existe um k real, né, positivo, não nulo, tá? Vou colocar assim, né? Não negativo, na verdade é positivo, de fato, ele não é não negativo, tal que o t de x, a norma do t de x é sempre menor ou igual que esse número positivo multiplicado pela norma de x, tá? Essa é a primeira propriedade dos funcionais lineares. E a segunda é que t, na verdade, é contínuo em Rn, tá? Ou seja, ele é contínuo em todos os pontos. Como é que a gente faz isso, tá? Para a gente demonstrar esse resultado, a gente vai
gente vai fazer uma continha, mas que é bem simples e rápida. Então vamos lá. Seja E1 até N, né? A base canônica, tá? De Rn, tá? Então, só para lembrar aqui vocês, isto é, quem é o EI, né? O EI é o seguinte vetor: 0, 0, 1, 0, né? Onde esse I aqui, esse 1 aqui, ele está exatamente na iésima coordenada. Tá bom? Ok. Então, se a gente tem um vetor x, né, com coordenada x1 até xn em Rn, então esse x, na verdade, ele se escreve como E1, como x1 vezes E1, mais x2 vezes E2, mais xn vezes En. Tá? Logo, a gente pode calcular o t de x. Isso vai ser o t de x1 é 1, xn é n. E pelas condições, né? Já que o nosso t é um funcional linear, então por essas duas condições, que são chamadas de linearidade, tá? Deixa eu escrever menor. Então, pela linearidade, isso aqui na verdade é x1, né, que é um número real, vezes o t do E1, tá? Mais xn t do En, tá? Aqui a gente usou a linearidade. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula agora o módulo de t de x, né? Então, a gente vai ter que o módulo t de x vai ser igual ao módulo, né, do x1 t de E1 mais xn t de En. E aqui pela desigualdade triangular, isso vai ser o módulo de x1 multiplicado pelo módulo, né, do t de E1 mais o módulo de xn multiplicado pelo módulo de t de En. Porém, note que o módulo de xi ele é sempre menor ou igual, né, que a norma do x, né? Por quê? Porque a norma do x é o x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. Então, a gente tem que x1, vou colocar aqui, x1, o módulo de x1 multiplicado pelo módulo de t de x1 mais o módulo de xn multiplicado pelo módulo de t de xn, na verdade isso é menor ou igual que o módulo, que a norma, né, de x multiplicado pelo que? Pelo módulo de t de... eu coloquei x1 aqui, né, pessoal? Mas é 1, na verdade, né? x1 é 1 e é n, né?
pelo módulo de t de E1 mais o módulo de t de N, né? Ou seja, né, se a gente troca cada uma dessas parcelas por, né, a gente sabe que isso daqui é menor ou igual que a norma de x, então a nossa soma aumenta, certo? Então o que é que a gente faz, né? Porém, por outro lado, isso daqui é igual ao módulo de t de x. Então, seja k igual a exatamente esse fator. Seja k igual a o módulo de t de A1 mais o módulo de t de AN, tá? K certamente é um número positivo, né? Bom, ele pode ser igual a zero, né? Se o funcional linear for exatamente funcional nulo, né? Que para todo vetor da Rn leva no zero, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele é maior ou igual que zero, tá bom? Então, deixa eu só talvez alterar aqui na nossa definição de funcional linear, colocar aqui, de funcional linear não, perdão, do nosso teorema, que esse K aqui, na verdade, ele é não negativo, tá? Então, vou colocar aqui o R estrela, tá bom? Porque no caso do funcional nulo, né, a gente vai ter que o K pode ser igual a zero, que o K vai ser exatamente igual a zero, né? Então, tomando K como sendo esse valor, nós obtemos que o t de x, que o módulo t de x é menor ou igual que a norma de x multiplicada por k. Deixa eu colocar o k primeiro. Isso daqui prova o item I, tá? Aqui prova o item 1, na verdade. Então, de posse do item 1, o segundo item fica muito simples, né? Porque note que se a gente tenta calcular o módulo de t de x menos t de x0, tá? Isso daqui, na verdade, né, é igual ao módulo de t de x menos x0 pela linearidade mas pelo item 1, isso daqui é menor ou igual que k multiplicado pela norma de x menos x0, tá? Isso aqui é o item. Então, o que a gente faz é a gente escolhe o delta como sendo exatamente epsilon sobre k, tá? Daí aqui a gente toma um cuidado, né? Note que se o t for o funcional nulo, não tem graça, tá, né? Porque, bom, o operador, um funcional constante, né? Uma função constante, ela sempre vai ser contínua, tá? Então, supondo que o t ele é não nulo, a gente tem que o k ele é sempre maior que zero. Então, a gente pode tomar o delta dessa forma. Então, para o delta dessa forma, nós temos que, dado um epsilon positivo, para o delta igual a epsilon sobre k, temos que, se a norma de x menos x0 for menor do que delta, né, que é igual a epsilon sobre k, então nós temos que o módulo de t de x
menos t de x0, né? Nós sabemos que isso daqui é menor ou igual que k vezes a norma de x menos x0, mas que pela condição que a gente colocou, isso aqui vai ser menor do que k vezes o delta, tá? Mais o delta é o epsilon sobre k, ou seja, isso daqui é igual ao epsilon, tá? Isto é, o que a gente está mostrando, né? A gente está mostrando que, ou seja, a gente está mostrando que o módulo de x menos x0 menor que delta está implicando que o t de x menos t de x0 é menor que epsilon, tá? Mas isso é exatamente a definição do limite de t de x quando x tende a x0 ser igual ao t de x0, tá? Portanto, t é contínuo em x0 pertencente ao Rn, tá? Porém, como em nenhum momento esse x0 foi especificado, isso quer dizer que isso vale para todo x0 do Rn. E aqui acaba a demonstração do teorema. Bom, eu vou enunciar aqui mais um resultado que trata sobre a continuidade de funções compostas, tá? E o resultado é o seguinte. Teorema, tá bom? Então, imagina que vocês têm que seja D, né? Um subconjunto, como sempre, aberto do Rn. Subconjunto aberto do Rn. E considere agora, sejam, e considere também um I, um intervalo aberto. Intervalo aberto da reta, né? Então, se a seguinte função f que sai de D e cai na reta, se ela é contínua, em um ponto x0 que está em D, e se a seguinte função φ, que é uma função que sai de I e cai na reta, ela é contínua em f do x0, que é um ponto y pertencente a I, então, aqui também, né, onde vamos pensar também que a imagem, né, da nossa função está contida em I, né? Então, a composta, tá, a φ composta a f, ou seja, a função que sai de D e cai em R, ela é também contínua em x0, tá bom? Bom, a demonstração é bem simples e também por isso eu deixo para vocês fazerem, tá? Para vocês treinarem um pouco a definição de continuidade, tá bom? Então tentem pensar a respeito, tá? Mas a ideia é conciliar, né? Uma vez que tanto a sua função f quanto a sua função φ são contínuas, né? Você tentar, e que também, né, tem uma hipótese importante, né, que a imagem da função f está contida dentro do intervalo de definição da função φ, então você pode passar a continuidade para a composta, tá bom? Então pensem, vou deixar isso aqui também como exercício para vocês. Ok. Bom, então deixem dar mais alguns exemplos antes da gente finalizar a aula, tá?
Bom, como essa parte tem bastante exemplos, eu vou fazer alguns deles e vocês também aproveitam o break, tá? Antes da aula de exercícios, para vocês tentarem completar os exemplos, tá bom? Tentarem fazer alguns outros, certo? Então, antes de ir para os exemplos, um corolário, né? Desses dois teoremas que eu mostrei para vocês é o seguinte. Vou botar aqui corolário. Então, as seguintes funções, né? Que chamam de P1, que sai do R2 e cai em R, que pega um XY e ela leva no P1 de XY igual a X, e a função P2 que sai do R2 e cai em R, que pega um XY e vai em P2 de XY igual a Y, tá? Que a gente chama de projeções, tá? Ou seja, a P1 ela olha só a primeira coordenada e a P2 olha só a segunda coordenada. Essas funções elas são contínuas em todo R2, tá? E o porquê isso é verdade, né? Pois, na verdade, elas são funcionais lineares, tá? Pois são funcionais lineares. Então, essa é o primeiro corolário, observação daquela primeira discussão sobre funcionais lineares. Então, mais geralmente, na verdade, a gente tem o seguinte. Se a gente pensa na seguinte função, né? PI, que está saindo do Rn e chegando em R, onde a gente pega um X, né? Que tem coordenada x1 até xn, e leva no P de x igual a xi, tá? Onde o i aqui pode ser qualquer coisa entre 1 e n. Essas aplicações, todas elas, né, com i variando de 1 a n, elas são funcionais lineares, são contínuas, né? São contínuas, né? Em Rn, né? Por quê? Porque, novamente, né, são projeções, né? E são todas funcionais lineares, tá? Então, só para notar aqui é que PI é chamada de projeção, tá? Da iésima coordenada, tá? Coordenada. Bom, então, funcionais lineares, eles são bons exemplos, tá? Pra gente gerar exemplos, tá? Então, da mesma forma que a gente pode olhar apenas funcionais lineares, a gente pode olhar, sabendo que funcionais lineares são funções contínuas, a gente pode somar funcionais lineares e a gente sabe que o resultado vai ter que ser contínuo, porque a gente tem um teorema lá em cima que fala sobre isso. A gente pode multiplicar funcionais lineares, então tudo isso vai gerar exemplos de funções contínuas, tá? Então, também segue de toda essa conversa que as funções, deixa eu colocar aqui, as funções chamar de S de R2 para R, pega XY
eleva a S de xy igual a x mais y, e P de R2 para R, que pega um xy, eleva em P de xy igual a x vezes y. Essas funções são contínuas. São contínuas em R2, tá? Por quê, né? Pois, né, no caso de S é um funcional linear. E no caso de P, nós temos que P é igual a, na verdade, P1 vezes P2, né? É o produto dos funcionais lineares. Logo, como P1 é contínuo e P2 é contínuo, P também é contínuo, tá bom? Então, são exemplos de funcionais lineares, de funções contínuas, na verdade. Bom, e para dar um exemplo sobre composição de funções contínuas, né, e para a gente encerrar nossa aula, considere f de xy como sendo o ln de x mais y. E essa função aqui, né, com x e y, essa função ela não está definida no R2 todo, né? A gente tem que colocar algumas condições. O x e y ele vai ter que estar dentro do conjunto D, que é o conjunto dos pontos x, y do R2. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Onde o x e y está em D, que é o conjunto dos pontos do R2, então aqui é o x mais y é maior que zero, tá bom? Então, a afirmação é que f ela é contínua opa, escrevi demais, ela é contínua em D, tá? O porquê, né? Pois a gente pode olhar para f como a composição de duas funções. A função φ como sendo o ln de x, tá? Aqui com x sendo positivo, ela é contínua no seguinte intervalo, né? Ela é contínua em 0 mais infinito, tá? E a função g de x, y é igual a x mais y, né? Ela é contínua em R2, né? Logo, né, como a f de xy, na verdade, é a φ composta com a g, né? Então, a f ela é contínua nesse conjunto D, tá bom? No conjunto dos pontos onde o x mais y é positivo, tá, pessoal? Então, fica para vocês aqui um exemplo de função contínua, né, utilizando o resultado de composição de funções que a gente viu. E eu deixo para vocês ainda mais um exemplo, tá, no livro texto, para vocês darem uma olhada, tá, para vocês completarem agora no momento do break. Bom,
Era isso que eu queria falar hoje. Nós nos vemos em alguns instantes para aula de exercícios, tá bom? Até mais, pessoal.